Toda noite, bem antes de o sono me levar de vez, eu senti aquilo. Não era um som. Não era um toque. Era só o peso inconfundível de alguém me observando respirar no escuro. Por meses, eu me convenci de que era só imaginação. A casa era antiga. O casamento, mais antigo ainda. O silêncio tem um jeito de pregar peças numa mulher que viveu tempo demais com perguntas sem resposta. Mas numa noite, uma noite comum, imperdoável, eu percebi que a verdade era bem pior que o medo. Porque quando você finalmente entende por que a pessoa em quem mais confiava fica te observando dormir, você também entende o quanto ela planejou com cuidado seu fim. Se você acha que histórias assim só acontecem com os outros, fique comigo. O que aconteceu no meu quarto não começou lá, e não terminou do jeito que meu marido esperava. Antes de continuar, deixa eu dizer isso com carinho. Se você gosta de histórias contadas devagar, com honestidade, por alguém que já viveu o suficiente para saber como a confiança é frágil, eu te convido a se inscrever. Espero que essas histórias façam companhia para você, como uma lâmpada quentinha numa noite quieta. Meu nome é Kerstin. Tenho 55 anos. E essa é a história do meu casamento com um homem chamado Goran. Eu aprendi que, quando uma mulher chega à minha idade, as pessoas param de esperar drama na vida dela. Imaginam rotinas calmas. Jantares cedo. Roupa dobrada. Manhãs previsíveis. E por muito tempo, isso era verdade. Goran e eu estávamos casados há 31 anos. Morávamos numa casa modesta numa rua tranquila da Suécia, onde nada realmente emocionante acontecia, pelo menos, nada que os de fora pudessem ver. Nos conhecemos quando éramos jovens, antes que o tempo suavizasse nossas arestas. Goran nunca foi barulhento, nunca cruel. Era o tipo de homem que as pessoas descreviam como confiável. Sólido. Aquele marido que as amigas invejam em silêncio, porque ele nunca esquece aniversários e sempre tranca a porta à noite. Por décadas, eu acreditei que essa firmeza significava segurança. Mas segurança, eu descobriria depois, pode ser ensaiada. A primeira vez que senti os olhos dele em mim enquanto eu dormia foi no final do outono. As noites tinham ficado mais longas, mais pesadas. Acordei pouco antes do amanhecer, naquela hora frágil em que os sonhos ainda não soltaram de vez. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente alerta. E foi aí que senti alguém parado perto demais. Eu não abri os olhos. Não respirei diferente. Só esperei. Goran estava de pé ao lado da cama. Eu sabia pelo calor sutil da presença dele, pela mudança leve no ar. Ele não me tocava. Não falava. Só observava. Quando ele finalmente se mexeu, o assoalho rangeu baixinho. Um momento depois, a porta do banheiro se fechou. Quando ele voltou, deslizando de novo para debaixo dos lençóis, eu me convenci de que não era nada. Talvez ele tivesse acordado com um pesadelo. Talvez estivesse checando se eu estava respirando. Mulheres da minha idade são muito boas em perdoar coisas que não fazem sentido. Mas não parou aí. Noite após noite, a mesma sensação voltava. Às vezes eu acordava e o encontrava sentado na beira da cama. Às vezes de pé. Uma vez, tive certeza de que ele se inclinou tão perto que eu senti o cheiro do aftershave dele. Toda vez, ele parava quando percebia que eu estava acordada. Toda vez, fingia que era coincidência. Você estava falando enquanto dormia, ele disse uma vez. Pensei que você precisava de água, disse outra vez. A voz dele nunca tremia. Isso me assustava mais que tudo. Durante o dia, Goran era o mesmo de sempre. Fazia café. Lia o jornal. Me perguntava sobre meus planos como se ainda fossemos o mesmo casal de sempre. Mas algo nos olhos dele tinha mudado. Ele me observava mais de perto agora, o quanto eu comia, quanto tempo eu ficava fora, se eu trancava o celular. No começo, não contei para ninguém. Aos 55 anos, a gente aprende como as preocupações são facilmente ignoradas. Você está cansada, dizem. Está pensando demais. Então eu fiquei quieta.
Observei. Escutei. Foi a nossa vizinha Karina que notou a mudança antes de eu admitir para mim mesma. Karina morava ao lado há quase 20 anos. Era o tipo de mulher que lembrava aniversários e sabia quando algo estava errado sem precisar de palavras. Uma tarde, enquanto tomávamos um café fraco na cozinha dela, ela me olhou demorado no rosto. Você está mais magra, disse ela com delicadeza. Está dormindo bem? Eu quis mentir. Quase menti. Mas algo no tom dela tornou isso impossível. Acho que meu marido não dorme, eu disse no lugar. Acho que ele fica esperando. Karina não riu. Não minimizou. Ela esticou a mão pela mesa e apertou a minha, e naquele momento eu senti a primeira rachadura na parede que eu tinha construído ao meu redor. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu ia parar de fingir que estava dormindo. Quando Goran ficou ao lado da cama de novo, eu abri os olhos. Por uma fração de segundo, o rosto dele ficou sem máscara. Não tinha ternura ali. Nem preocupação. Só cálculo. O olhar de um homem medindo distância. Tempo. Resultado. Não consegui dormir, eu disse baixinho. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu também não. A partir daquela noite, a casa parecia menor. Os sons ecoavam diferente. O silêncio pesava mais. Comecei a notar detalhes que antes ignorava. O jeito como Goran trancava o celular. O nome desconhecido, Ulrika, que piscou rápido na tela antes dele virar de cabeça para baixo. O jeito como ele se encolhia quando eu falava em marcar médico. Foi mais ou menos nessa época que marquei uma consulta com o Per, um médico em quem eu confiava. Eu não sabia exatamente o que esperava encontrar. Estresse, talvez. Ansiedade. Mas enquanto eu falava, descrevendo as noites, a vigilância, a sensação de ser estudada como um objeto em vez de amada como esposa, a expressão do Per escureceu. Kerstin, ele disse devagar, seu marido já falou alguma vez sobre precisar que as coisas mudem? Essa pergunta ficou comigo muito depois de sair do consultório. Porque Goran tinha falado sobre mudança. Sobre simplificar a vida. Sobre como era caro envelhecer. E de repente, eu entendi algo terrível. Homens que te observam dormir nem sempre têm medo de te perder. Às vezes, estão decidindo o quão fácil seria te substituir. Naquela noite, deitada na cama ouvindo a respiração do Goran, percebi que eu não tinha mais medo do escuro. Eu tinha medo do homem ao meu lado, e de quanto tempo eu ainda tinha para descobrir a verdade que ele escondia. Você já acordou no escuro e sentiu olhos te observando, não com medo de uma sombra, mas com medo de alguém em quem você confiava? Era assim comigo, Kerstin, noite após noite, sentindo a presença de Goran, esperando, em silêncio, sempre calculando. Eu sabia que algo tinha mudado, e a verdade era muito mais perigosa do que eu podia imaginar. Se você está curtindo essa história, dá um like aí, isso ajuda muito a espalhar essas histórias. Agora, deixa eu te levar de volta para aquelas noites que mudaram a minha vida. Depois daquela primeira noite em que eu abri os olhos e vi o olhar calculista de Goran, eu percebi que a casa que eu chamava de lar não era mais segura. Todo sonzinho parecia intencional, o rangido do assoalho, o farfalhar de papéis, o clique discreto da tela do celular dele. Sutis, quase invisíveis, mas carregados de intenção. Meu marido, outrora calmo e confiável, agora se movia com uma precisão que eu nunca tinha notado, e cada detalhe parecia sussurrar um aviso que eu não podia mais ignorar. Foi Karina, a minha vizinha, quem primeiro percebeu a mudança no meu jeito. Ela morava ao lado há quase 20 anos e entendia mais com um olhar do que a maioria das pessoas em horas de conversa. Naquela tarde, enquanto eu tomava café na mesa da cozinha dela, ela perguntou baixinho, você viu, né? Eu hesitei. Sim, admiti, mas eu preciso ver o quadro completo antes de agir. Preciso saber o porquê. Ela apertou a minha mão. Então observa com cuidado. Deixa ele se revelar. Naquela noite, eu mudei a minha rotina. Deixei a luzinha fraca acesa, jogando sombras nas paredes,
deixando Goran me ver completamente acordada. Quando ele apareceu ao lado da cama, eu não me mexi. Até sorri de leve, deixando ele se perguntar se eu estava dormindo ou totalmente consciente. No momento em que a mão dele pairou no ar, incerta, eu soube que a mudança tinha começado. Nos dias que seguiram, eu comecei a juntar provas. Recibos, registros de telefone, pedaços de conversas, cada peça confirmava a presença de Ulrika na nossa vida. Não era algo casual, já era deliberado. Uma vida secreta cuidadosamente tecida no tecido do nosso lar. Cada descoberta trazia dor, raiva e, o mais importante, determinação. Eu marquei uma consulta com Per, o meu médico de confiança, fingindo que era um check-up de rotina. Descrevi as noites, a vigilância, as mudanças sutis no comportamento de Goran. Quando mencionei as cartas que eu tinha encontrado, o rosto de Per escureceu. Kerstin, ele disse devagar, o que você está descrevendo é premeditado. Toma cuidado. Aquele aviso simples tornou tudo real. Não era só infidelidade. Era traição calculada. Cada canto da casa, cada som, cada olhar agora carregava ameaça e significado. Eu percebi que não podia mais depender do medo para navegar essas noites. Eu precisava de estratégia. Paciência. Observação. Então veio o envelope na bancada da cozinha, sem assinatura. Eu sei que você está acordada. Cuidado. Pretendia me assustar, mas fez o oposto. Eu senti uma faísca de poder. Por anos, eu tinha sido subestimada. Agora, os papéis tinham se invertido. Ele nunca contou com a minha consciência, com a minha capacidade de observar, de planejar. Eu me movi com cuidado, fingindo normalidade. Assei pão, arrumei flores, brinquei no jantar. Coisas comuns, mas medidas. Cada ação um teste, cada olhar uma sondagem. E o tempo todo, eu mantive anotações meticulosas, horários, datas, reações. Cada escorregada dele seria a ruína. Uma noite, eu ouvi uma conversa ao telefone entre Goran e Ulrika. A voz dele, suave e casual, traía confiança e segredo. A dela, deliberada, doce, cuidadosa. O peso dos planos deles me oprimia, mas eu permaneci calma. Eu tinha começado a preparar a minha própria resposta, uma que não dependeria de raiva, mas de precisão. Karina veio me visitar de novo. Compartilhei o que eu tinha ouvido. Ela assentiu, com uma expressão de quem sabe das coisas. Você não está impotente, Kerstin. Lembra disso. E o momento de agir é o seu. Eu comecei a plantar armadilhas sutis, perguntas, insinuações, observações casuais feitas para provocá-lo sem revelar o meu conhecimento. Eu observava as reações dele com atenção, registrando inconsistências, notando hesitações. A tensão na casa engrossava, quase palpável. Goran sentia a mudança. O controle dele, antes tão fácil, estava escapando. As noites quietas viraram jogos de atenção e paciência. Eu ficava acordada, notando cada movimento, cada respiração, esperando o momento em que a verdade escondida não poderia mais ficar enterrada. E em tudo isso, eu sentia uma euforia, medo misturado com libertação. Pela primeira vez, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava reconquistando o poder. Finalmente, o momento chegou. Uma noite, com a luz do sol jogando sombras longas pela sala de estar, eu servi chá para Goran. Sorri, calma e deliberada, e disse, a gente precisa conversar sobre a Ulrika. A pausa, a inspiração profunda, o lampejo de pânico nos olhos dele, era toda a confirmação que eu precisava. Ele percebeu que eu, Kerstin, a mulher que ele achava submissa, tinha estado observando, aprendendo, me preparando. E eu não tinha intenção de confrontá-lo com raiva. A minha força estava na justiça medida, na acumulação silenciosa de verdades que não podiam ser ignoradas. Às vezes, eu penso que a parte mais difícil da vingança não é o ato em si, mas a antecipação, a construção lenta e paciente que força o traidor a se desfazer primeiro. Goran agora tremia sob o peso da minha observação. Ele tropeçava em mentirinhas pequenas,
cada uma ampliando a próxima. E eu, quieta, calma e meticulosa, sentia um poder que não conhecia há décadas. Eu quero que você imagine por um momento, se o seu parceiro tivesse passado anos construindo uma vida secreta, como você reagiria? Confrontaria na hora, ou observaria, planejaria e deixaria a verdade emergir naturalmente? Comenta aqui embaixo, que eu quero ouvir o que vocês pensam antes de continuar. As noites seguintes foram de uma calmaria enganadora. Eu mantive a rotina, sorri, agi como se nada tivesse mudado. Mas nunca relaxei. Cada olhar, cada gesto sutil, cada movimento virava um teste. E enquanto eu observava, Goran começou a cometer erros. Anotações fora do lugar, hesitação na fala, inconsistências. A precisão que ele tanto se orgulhava começou a ruir. A traição, eu percebi, não enfraquece uma pessoa. Ela afia o foco. Ensina paciência, o valor da observação cuidadosa e o poder no silêncio. E nesse silêncio, eu me preparei para reconquistar mais do que só a verdade, eu reconquistaria a minha dignidade, o meu controle e a minha paz. Em tudo isso, eu aprendi que a vingança mais profunda não é barulhenta. Ela é quieta. Deliberada. Inevitável. E na noite em que Goran entenderia completamente que a mulher ao lado dele tinha mudado, ele sentiria o peso de décadas de observação, paciência e estratégia cuidadosa. Porque a mulher que ele subestimou, aquela que ele achava passiva, perdoadora, distraída, estava acordada, alerta e pronta. A noite da verdade chegou silenciosamente, quase como qualquer outra, mas eu, Kerstin, sabia que tudo mudaria. Semanas de observação cuidadosa, paciência e testes sutis me trouxeram até aqui. Goran já não se movia com a certeza de controle que outrora tinha. Cada olhar, cada pequeno gesto, traía hesitação e medo, embora ele tentasse disfarçar. O homem que construíra uma vida secreta agora enfrentava uma mulher plenamente consciente, plenamente preparada e plenamente desperta. Preparei 2 xícaras de chá, o aroma quente enchendo a cozinha, e as coloquei na mesa com cuidado deliberado. Sorri, calma e serena, como se nada estivesse errado, embora cada palavra, cada movimento fosse calculado. Quando Goran entrou, sua confiança habitual vacilou por um breve instante. Apontei para a cadeira à minha frente. Senta, disse eu baixinho. Então comecei. Precisamos falar sobre o Rica, disse eu, deixando as palavras pairarem no ar. Ele congelou. A tensão sutil nos ombros, o quase imperceptível apertar da mandíbula, me disseram mais do que qualquer palavra poderia. A máscara de controle que ele usará por décadas agora fraquejava, revelando o homem por baixo, a figura falha, calculista, que presumira ignorância e submissão. Mas eu não era nem ignorante nem passiva. Eu observara, esperara e compreenderá. Contei tudo. As noites em que senti ele me observando, as cartas, as conversas ouvidas por acaso, as pequenas mentiras que revelavam mais do que ele pretendia. Cada revelação acertava com precisão. Falei sem raiva, sem gritar, deixando que o peso da verdade carregasse seu próprio impacto. Goran tentou interromper, explicar, justificar, mas levantei a mão. Não, disse eu. Isso não é sobre desculpas. É sobre a realidade, e a realidade é sua para enfrentar. Eu via o pânico crescendo nos olhos dele. Ele subestimara a mulher quieta com quem se casara, aquela que conhecia décadas de hábitos, rotinas e sinais escondidos. Meu silêncio e paciência haviam se tornado mais afiados do que qualquer confronto. Eu não precisava de fúria. Só precisava de observação e consciência. Horas se passaram. Ele desabou na cadeira, derrotado de formas sutis, invisíveis. Pela primeira vez, percebi que o controle podia mudar sem uma única voz elevada. Goran compreendia a profundidade dos seus erros de cálculo, a extensão do seu engano e a certeza de que a mulher ao seu lado, sua companheira de uma vida inteira, já não era a mesma. Eu não esperava que soubesse, admitiu ele, a voz baixa, hesitante. Sorri levemente, uma mistura de tristeza e triunfo silencioso. Você achou que uma vida inteira de casamento garantia obediência. Mas a paciência ensina mais do que o ressentimento jamais poderia,
Goran. A observação ensina mais do que a confiança cega jamais poderia. E a consciência dá o poder de agir. Ele ficou em silêncio. Deixei que absorvesse, sabendo que cada palavra havia acertado mais fundo do que qualquer acusação furiosa poderia. A vida secreta que ele construíra com tanto cuidado, as cartas escondidas e as conversas com Ulrika, agora estavam impotentes, reveladas e sem sentido. Falei sobre o futuro. Calmamente. Deliberadamente. Você tem que escolher. Honestidade ou engano contínuo, mas saiba disto, a escolha já não depende só de você. Ele baixou o olhar, carregado pelo peso das suas ações. E eu percebi algo profundo, a vingança não era o objetivo. O objetivo era a clareza, recuperar a autonomia e restaurar o equilíbrio num mundo que fora distorcido por traições ocultas. Eu observara. Aprenderá. Esperara. E agora, eu detinha a verdade, enquanto ele enfrentava as consequências. Nos dias seguintes, a casa se acomodou num novo ritmo. Goran se movia com cautela, consciente de cada passo, cada palavra, cada olhar. Eu mantive a rotina, assando pães, arrumando flores, falando com gentileza, rindo levemente no jantar. Atos comuns, mas carregados da afirmação silenciosa de autoridade. O poder já não estava no medo, estava na observação, na paciência e no reconhecimento implícito de que eu recuperara o controle. Karina me visitou mais uma vez. Ela me observou com aquela mesma expressão sábia de sempre. Você se saiu bem, disse ela baixinho. Nem todo mundo conseguiria navegar pela traição com tanta calma e paciência. Você recuperou mais do que a confiança, recuperou a si mesma. Assenti. Sim, eu me recuperara. A vida calma, medida e observadora que eu construíra, outrora cheia de medo e suspeita, agora era minha novamente. Goran compreendia que seu engano já não podia me ferir, porque eu antecipara, observara e me preparara. Ele percebia que o controle é uma ilusão quando a outra pessoa conhece cada sombra, cada ato sutil, cada segredo. A transformação em nossa casa foi profunda. Onde o silêncio antes era pesado de medo, agora carregava a certeza da autoridade recuperada. Eu me movia pelos cômodos com confiança, Goran ao meu lado, contido, cuidadoso, ciente de que suas ações passadas já não tinham poder. E nessa calma, descobri o verdadeiro significado da força, a reconquista silenciosa da vida, da dignidade e da paz. Para aqueles que já se sentiram impotentes diante da traição, lembrem-se disto: a paciência afia a mente, a observação dá clareza e a consciência transforma o medo em força. As maiores vitórias são muitas vezes silenciosas, despercebidas pelos outros, mas profundamente sentidas por quem as vive. Semanas depois, quando confrontei Goran novamente, fiz isso com uma serenidade que o surpreendeu. Falei não para humilhar, não para punir, mas para restaurar a honestidade e estabelecer limites. Cada palavra, cada gesto era deliberado, e naquele momento, a verdade se acomodou como luz do sol num quarto após uma longa tempestade. A presença de Ulrika foi apagada, não por confronto, mas por consciência e ação cuidadosa, deliberada. E a paz que se seguiu não era ingênua. Era conquistada com esforço. A casa, antes pesada de tensão, agora parecia sólida e segura. As lições de paciência, observação e ação sutil e deliberada haviam se realizado por completo. Eu, Kerstin, compreendia que a traição não enfraquece, ela esclarece, afia e ensina o valor da resposta medida. Às vezes, a mudança mais poderosa vem em silêncio, invisível até ser plenamente realizada. E agora, eu recuperei minha casa, minha confiança, minha dignidade e minha vida, não gritando, não com confronto dramático, mas com consciência cuidadosa, paciência e ação deliberada. A história de Goran, Ulrika e eu está completa, não com fúria, mas com clareza, compreensão e uma resolução medida que garante que nenhum engano possa criar raízes novamente. Cada sombra foi observada, cada mentira foi desvendada, e o equilíbrio foi restaurado. Obrigada por ouvir esta história. Se ela te cativou, te deu arrepios ou te fez refletir, por favor, curta, comente e compartilhe seus pensamentos. E se você gosta dessas histórias,
considere se inscrever para mais. Prometo continuar compartilhando relatos de observação, paciência e das verdades ocultas da vida, histórias que nos lembram que a consciência é o poder supremo. Às vezes, as vitórias mais silenciosas deixam as marcas mais profundas. E esta história é minha, vivida, observada e reconquistada.